I am honored to be speaking to you today. Eu estou honrado por estar falando com vocês hoje. And I love worshiping together E eu amo louvarmos juntos. and hearing the different languages. E aqui em línguas diferentes. And it makes me look forward to the day when we're all with Jesus, Me faz ficar ansioso pelo dia que nós estaremos todos com Jesus, worshiping Him with every tribe and tongue, adorando a Ele, toda a tribo e toda a língua. and we'll be able to understand each other. E nós seremos capazes de entender uns aos outros. And I'm excited about that. E eu estou animado Amen. por isso. Amen. It's a joy to see the church É uma alegria ver a igreja in other places. em outros lugares. And it's an encouragement to me E é encorajador para mim to know that we're all united in Christ. saber que estamos todos unidos em Cristo. The bond that we have in Jesus is something so strong and so special. A ligação que nós temos em Cristo é muito forte e muito especial. And so I'm thankful to be with you, my brothers and sisters in Christ. Então, eu estou feliz por estar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. And so I bring you greetings from Forest Hills Baptist Church. Trago saudações da Igreja Forest Hills. And I want you to know that we are praying for you. We've been praying for you, and we will continue to pray for you. E eu quero que vocês saibam que nós estamos orando por vocês, estávamos orando por vocês e vamos continuar orando por vocês. And I appreciate Marcelo today. E Marcelo é muito bonito e... Tô brincando. No. Tinha que quebrar, né? Ele disse obrigado, agradecemos por Marcelo estar aqui. Dan can. And his English is way better than my Portuguese. O inglês dele é muito melhor que o meu português. So, I want to speak today out of Acts chapter 5. Nós vamos falar hoje em Atos 5. And this is a passage I preached in my church probably 2 years ago. Essa é uma passagem que eu preguei na minha igreja há mais ou menos 2 anos atrás. And I've continued to come back to it as a source of encouragement and challenge to myself. E eu continuo a voltar a essa passagem como uma fonte de encorajamento e desafio para mim mesmo. So you want to just read the passage? Yes. And, so Acts 5, Então, Atos 5, and I'll do 17 through 32. 17 a 32. 32? 32, 17 through 32. Yeah. Ok. Vamos orar? Ou ler? Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como havia sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados de sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador,
para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Amen. Amen. Let me pray just in English, if that's okay. Vamos orar, eu vou orar em inglês e tudo bem. God, we thank you for your word. Thank you for the book of Acts, which records our history as the church, the people of God. And I just ask now, Lord, in these next few minutes that you would use your word, your truth, through your powerful spirit to speak to our hearts, God. We need to hear from you. We need a word from you. God, we want the church to be built up, not for ourselves, not for the sake of our names, God, but for the sake of Jesus Christ and the glory of his name. So build us up today. Build us up today as we listen to your word. Bless Marcelo as he translates, God. Give him the words as well. And may your people be encouraged today. In the name of Jesus we pray. Amen. Amém. Amen. When I was younger, there was a very popular series of movies called Rocky. Quando eu era mais novo, tinha uma série de filmes muito conhecida chamada Rocky. Rocky Balboa. Rocky Balboa. Okay. One of my favorite lines from that movie Uma das minhas falas preferidas daquele filme came from Rocky's trainer. veio do treinador de Rocky. And he told him, it's not, I hope this translates into Portuguese. He said, it's not about how hard you can hit. E ele disse, não é sobre quão forte você consegue bater. It's about how hard you can get hit and keep swinging. É qual o máximo que você consegue apanhar e continuar firme. And what we see in the book of Acts and what our experience is that we get hit. O que nós vamos ver no livro de Atos é a experiência de que nós apanhamos. We have an enemy who stands to oppose us constantly. Nós temos um inimigo que se opõe contra nós constantemente. And because we are the people of God, E porque nós somos o povo de Deus, because we have the Holy Spirit of God, porque nós temos o Santo Espírito de Deus, because we have God's powerful truth, porque nós temos a verdade poderosa de Deus, we are able to Nós- continue to hit back. nós somos capazes de continuar batendo de volta. And we need to be encouraged by that. E nós precisamos ser encorajados por Because isso. I know that sometimes I can get discouraged when I get hit. Porque em alguns momentos eu posso ficar desencorajado quando eu sou batido. Sometimes I would rather hide and go do something else. Em alguns momentos a gente prefere se esconder e ir para outro lugar. But what the book of Acts teaches us is that we can continue on being faithful. Mas o que o livro de Atos nos ensina é que nós podemos continuar sendo fiéis. Because of Jesus Christ, Por causa de Cristo, the church truly is an unstoppable force. a igreja realmente é uma força imparável. You are an unstoppable force. Vocês são uma força incontível, imparável. Even in the midst of the darkness that surrounds you, Mesmo no meio da escuridão que lhe rodeia, you possess the truth of God's word. você detém a verdade da palavra de Deus. You possess the strength of the indwelling Holy Spirit. Você possui o poder do Santo Espírito. So I want to encourage you to not give up and not quit when the hard times come. E eu quero lhe encorajar a não desistir quando o momento mal chegar. In the book of Acts, there's a series of cycles of persecution. No livro de Atos existe uma série de ciclos de perseguição. And in the first 7 chapters of Acts, you see that in each cycle the persecution gets worse. E nos primeiros 7 capítulos você vê cada ciclo de perseguição ficando pior. It starts with a warning to Peter and John. Começa com um aviso para Pedro e João. And by the time you get to Acts 7 and 8, you see the death, the martyrdom of Stephen. E quando você vai chegando nos capítulos adiante, você vê a morte de Estevão And then the persecution that Saul brings upon the church. e a perseguição que Saulo traz contra a igreja. So that's how it works. Things don't get easier usually. Então é assim como funciona. As coisas geralmente não ficam mais fáceis. And as the church continued to grow and be effective, E enquanto a igreja continua a crescer e ser efetiva, the opposition increased. e a oposição ela aumenta. If you're like me, you don't like opposition. Se você é como eu, você não gosta de oposição. I want things to get easier. Eu quero que as coisas fiquem mais fáceis. But I cannot wait for things to be easy and convenient in Mas eu- order to serve God.
Mas eu não posso esperar que as coisas fiquem mais fáceis e convenientes para servir a Deus. I want us to learn from Acts 5, to be encouraged today from Acts 5 to continue to be faithful. E eu quero olhar para Atos 5 para nos encorajar a sermos fiéis a Deus, In spite of the hard we may encounter. apesar de qualquer dificuldade que a gente possa encontrar. A few of our students got sick this past week at camp. Alguns de nossos membros aqui, estudantes, ficaram doentes na semana passada. And one of the girls talked to her dad, E uma das meninas falaram com seu pai, and he told her that you can shine for Jesus even when you're sick. e ele lhe disse: você pode brilhar por Jesus mesmo quando você está doente. I loved that. Eu amei isso. He didn't say, wait till you get better and then serve Jesus. Ele não disse: espere você ficar boa para servir a Jesus, Serve him right now in the midst of the hard. e sirva agora no meio da dificuldade. That's what the church does here in Acts chapter 5. Isso é o que a igreja faz aqui em Atos 5. In verses 17 and 18, E versos 17 e 18, we see, first of all, that the enemy never gives up. a gente vê primeiro que o inimigo nunca desiste. And once again, in verse 17, opposition comes against the church. Mais uma vez, no verso 17, a oposição vem contra a igreja. This was the high priest and the Sadducees, É o sumo sacerdote e os saduceus who were allies of Rome. que foram They were aliados de Roma, and so a powerful group of people um povo poderoso, opposing God's people. se opondo ao povo de Deus. So they arrest the apostles, Então, o resto dos apóstolos, and you know that they put them in verse 18 in a public prison. eles prendem os apóstolos e você vê nos versos, can you repeat it? Public prison. They put them Eles in a public colocam eles prison numa prisão pública, because they wanted to shame them, porque embarrass them. eu fiquei nervoso, aí acabou. Eles ficaram envergonhados. It's okay. I love the group sermon. This is great. Yeah. Everyone. I think you can speak in English. They wanted to make it harder on them. Eles queriam tornar mais difícil para eles. That is what the enemy wants. He wants us to be ashamed. Isso é o que o inimigo quer. Ele quer que a gente se sinta envergonhado. He wants us to live in fear. Ele quer que a gente viva no medo. I think this entire cycle of persecution in Acts 5 Eu acho que esse ciclo de perseguição em Atos 5 begins because if you read the verses before this, things were going really well. Se você lê os versículos anteriores, as coisas estavam indo muito bem. And right before, in verse 16, it says even the unclean spirits were being cast out. E se você ler o verso 16, você vai ver que até mesmo espíritos imundos estavam sendo expulsos. So it is completely understandable that the enemy is going to counterattack. Então é totalmente compreensível que o inimigo ele vai contra-atacar. That is what you need to be ready for. Isso é o que vocês precisam estar preparados para. God has given you a great building here, Deus nos deu um prédio excelente. and it looks like things are growing. Parece que as coisas estão crescendo. That makes your enemy angry. Isso faz o inimigo furioso. So be ready for the counterattack. Então estejam prontos para o contra-ataque. Don't fear it, Não tenham medo, but be ready for it. mas estejam preparados. And that's what happens here. E é isso que acontece aqui. Satan is not sitting idly by while the church does its thing. Satanás não está sentado, relaxado, enquanto a igreja está caminhando. So the enemy never gives up, O inimigo nunca desiste. but that's not what defines us. Mas isso não é o que nos define. In verses 19 through 21, Nos versos 19 a 21, we see that God never gives up either. a gente vê que Deus também nunca desiste. God never stops caring for his people, Deus nunca deixa de cuidar, de se preocupar para o seu povo. and God never stops leading his people. E Deus nunca deixa de liderar o seu povo. So we see God freeing the apostles from prison here in verse 19. Então a gente vê Deus libertando os apóstolos da prisão aqui no verso 19. And the angel of the Lord appears
and he frees them, O anjo do Senhor aparece e liberta eles. which has kind of become a problem for the religious leaders in Jerusalem. E isso se torna um problema para os líderes religiosos lá de Jerusalém. Remember, there was a man in a tomb just a few weeks before this who also rose when he was being guarded. E tinha um homem numa tumba há alguns dias atrás que de repente aparece novamente enquanto estava sendo guardado, enquanto estava sendo observado. So we're reminded that the power of man cannot stand against the power of God. Então a gente vê que o poder dos homens não podem se opor ao poder de Deus. This is why we never stop. Isso é por isso que a gente nunca para. God cares for his people. Deus se preocupa e cuida do seu povo. He comes, and not only does he free them, Ele vem e não apenas liberta eles, but he leads them. mas ele lidera eles. He instructs them. Ele instrui eles. And he tells them to go back and begin preaching again. E ele diz para eles voltarem a pregar. He tells them to go back and preach in the temple, E diz para eles voltar e pregar no templo, the very heart of the opposition. no coração da oposição. Go proclaim truth. Vá lá proclamar a verdade. That is what God is calling you to do. É isso que Deus está chamando você para fazer. I'm guessing you chose this neighborhood for a reason. Eu acredito que você escolheu esse bairro por uma razão. When we were driving in, Dan said, this is the neighborhood that we want to reach for Christ. Quando eu estava vindo, Daniel falou, esse é o bairro que nós queremos alcançar para Cristo. So God has called you into the heart of darkness, Então Deus chamou vocês para o coração da escuridão, just like he did these apostles. como ele fez com os apóstolos. Go into enemy territory Vá para o território do inimigo and proclaim truth. e proclame a verdade. Maybe this would be like, how would it be here? Let me ask you a question. If someone with an Argentina soccer jersey You'd have a problem. showed up in a stadium watching Brazil, of all Brazilian fans, would that go well for the Argentina fan? No. No, that's it. Right? Enemy territory, right? É como se você fosse para um jogo do Brasil com a camisa da Argentina. Você está entrando no território do inimigo. Argentina the enemy, right? A Argentina é o inimigo, né? Go to the hard place. Vá para os lugares difíceis. Go to the hard place. Vá para o lugar difícil. And notice what he says. E note o que ele falou. Speak all the words of this life. Fale todas as palavras desta vida. Todo. All. Todo. Do not compromise so that it will be easier. Não comprometa para ser fácil. Hold nothing back. Não retenha nada. All the words of this life, Todas as palavras desta vida, I believe, is a reference to Jesus. eu acredito que é uma referência para Jesus. You tell them about Jesus. Fale para eles sobre Jesus. Sometimes to escape the hard, Algumas vezes, para escapar da dificuldade, we want to make things sound nice. a gente quer tentar as coisas soarem bem. And we can compromise truth to do that. E a gente pode comprometer a verdade ao fazer isso. God frees his servants. Deus liberta seus servos, He sends them into the darkness, manda eles para a escuridão and he tells them to not compromise on what they speak. e fala para eles para que eles não diminuam, não comprometam o que eles vão falar. And they did. E eles fizeram isso, Without hesitation, sem nenhuma hesitação. they went back into the darkness Eles voltaram lá para a escuridão and they preached Christ. e eles pregaram Cristo. And that's what we must do. E é isso que a gente precisa fazer. Be encouraged this morning Se sinta encorajado essa manhã that during the trials and persecutions of this life, que durante as perseguições dessa vida, God is still aware of you. Deus ainda está cuidando de você, ainda está atento And God is still faithful to you. e Deus é fiel a você. And God will still protect you. E Deus vai proteger você. God is with his people when they suffer.
Deus está com o seu povo quando ele sofre. And he can intervene in any time, E ele pode intervir a qualquer momento, in any way he wants, de qualquer forma que ele quer, to accomplish his purposes. para cumprir os seus propósitos. That doesn't mean it's always going to be easy. Isso não quer dizer que vai sempre ser fácil. He didn't free everyone from prison in the book of Acts. Ele não libertou todo mundo da prisão no livro de Atos. Later on, he doesn't free Paul. Mais adiante, ele não liberta Paulo. Stephen never gets freed. He's killed. Estevão nunca foi solto, ele foi morto. James was killed, the leader of the church. Tiago, o líder da igreja, foi morto. So it may be hard, Então pode ser difícil, but in the midst of it, God is still faithful. mas no fim das contas, Deus ainda é fiel. And that's what you need to be encouraged by to stay faithful in a dark world. E é isso que você precisa entender e ser fiel num mundo sombrio. We're also reminded in verse 20 Nós também somos lembrados no verso 30, 20, that sometimes God will direct us into the storm, que em alguns momentos Deus nos dirige para a tempestade. right? You say, God can't be asking me to do that. It's too hard. Você pode dizer, Deus não pode estar me pedindo para fazer isso é muito difícil. But that's not always the case. Mas não é sempre assim. He's asking us to do hard sometimes. Ele nos pede para fazer coisas difíceis algumas vezes. We adopted a little boy. Nós adotamos uma pequena criança. He's sleeping back there. Ele está sentado ali atrás. If I am honest, Se eu for honesto, when that opportunity came up, quando aquela oportunidade veio, I didn't want to do it. eu não queria fazer isso. Because I knew it would be hard. Porque eu sabia que seria difícil. And I'm the pastor. Eu sou um pastor e eu sou um pastor. I had to listen to God's Spirit Eu tive que ouvir o Espírito Santo and I had to be willing to obey e eu tive que obedecer and do the hard thing. e fazer a coisa difícil. And it's been hard. E tem sido difícil. But God is faithful Mas Deus é fiel. and he gives us what we need E Ele dá o que nós precisamos for his glory. para a glória dEle. So he may be calling you into the storm Então Ele pode estar chamando você para a tempestade, like he did here in Acts 5, como Ele fez aqui em Atos 5. but he'll give you what you need. Mas Ele vai lhe dar o que você precisa. Don't always look for comfortable and safe, Não busque sempre o que é confortável e seguro, because the enemy is always going to be opposing us. porque o inimigo vai sempre estar se opondo a nós. And it's really never going to be comfortable and safe. E por isso nunca será realmente confortável e seguro. And if I wait for that, Se eu for esperar por isso, I'll never serve. eu não vou nunca servir. Another application point Outro ponto de aplicação is, again, to not compromise on truth. é, novamente, não comprometa a verdade. Jesus is our message. Jesus é a nossa mensagem. And sometimes he says hard things, Em alguns momentos ele fala coisas difíceis, duras. but we need to be bold in proclaiming his truth. Mas nós precisamos ser ousados e proclamar a sua verdade. We need to call people to repentance. A gente precisa chamar as pessoas ao arrependimento. We need to call sin, sin. A gente precisa chamar o pecado de pecado. It's wrong. É errado. And we need to proclaim truth E a without apology. E a gente precisa proclamar a verdade sem desculpas. As we read on in this passage, Como a gente leu aqui na passagem, in verse 21 through 33, no versos 21 a 23, we see that when the apostles obeyed, a gente vê quando os apóstolos obedecem, that the earthly powers were not able to stop the spread of the gospel. o poder das autoridades não eram capazes de impedir o evangelho. The night after they were arrested, A noite depois que eles foram presos, I guess I should say the next morning, a manhã seguinte, all of the authorities gathered todas as autoridades se reuniram to try them, to judge them. para julgar eles. This was an attempt to intimidate them. Isso foi uma tentativa de intimidar eles, This was an attempt to silence them. foi uma tentativa de silenciar eles. But a funny thing happened. Mas se alguma coisa
vai acontecer. When they went to get them from prison, Quando eles foram juntos para a prisão, they weren't there. Right? os apóstolos não estavam lá. And it says they were wondering what was going to happen next. They were perplexed. E eles ficaram perplexos, imaginando o que é que iria acontecer após. A messenger comes in Mensageiro entra and he says, "You'll never believe this. e diz: você nunca vai acreditar nisso. Those men we arrested Aqueles homens que nós prendemos are in the temple estão lá no templo preaching." pregando. The religious leaders do not know what to do with this information. Os líderes religiosos não sabiam o que fazer com essa informação. They bring them back in Eles trazem eles de volta, in verse 28, e no verso 28, and they said, "We told you to stop." e dizem: nós falamos a vocês para pararem. But notice the wording here in verse 28. Note a palavra aqui no verso 28. You have filled Jerusalem with your teaching. Vocês encheram Jerusalém com os seus ensinos. Filled Jerusalem. Encheram Jerusalém. That word filled is the key word there. Essa palavra encheram é a palavra-chave aí. The gospel was unstoppable. O evangelho é imparável. Jerusalem was hearing the truth of who Jesus was. Jerusalém inteira estava ouvindo a verdade sobre quem Jesus era. And they tell them, "You must stop." E eles disseram aos apóstolos: vocês devem parar. And Peter gives that very famous reply, E Pedro dá a ele aquela resposta famosa: "We will not. nós não vamos. We will obey God rather than man." Nós vamos obedecer a Deus, não aos homens. The leaders went, "Okay." No. The leaders grew even more angry. Os líderes And ficaram com mais raiva it says they wanted to kill them. e disseram que queriam matar eles. We will always face opposition. Nós vamos sempre enfrentar a oposição. It's the same language here as we find in Revelation chapter 12. É a mesma linguagem aqui que nós encontramos em Apocalipse 12. Talks about the great red dragon Fala sobre o grande dragão vermelho that wants to stop God's plan. que quer parar o plano de Deus. There's an amazing statement there in Revelation 12. E tem uma afirmação impressionante ali em Apocalipse 12. It says that the people of God Diz que o povo de Deus overcame the dragon venceu o dragão because of the faithfulness of their testimony por causa da fidelidade do seu testemunho and because they did not love their own lives. e porque eles não amavam as suas próprias vidas. When God's faithful people Quando o povo fiel de Deus go into the storm vai para o meio da tempestade and boldly proclaim God's truth, e com ousadia proclama a verdade de Deus, we overcome the dragon. nós vencemos o dragão. It's an amazing thing. É uma coisa impressionante. The gospel you are proclaiming cannot be silenced. O evangelho que vocês estão proclamando, que nós estamos proclamando, não pode ser silenciado. And Peter knew this. E Pedro sabia disso. So he said, "We're not going to obey you. Então ele diz: nós não vamos obedecer você. We're not going to cower in fear before your worldly authority. Nós não vamos nos acovardar e ter medo por causa de sua autoridade. We will preach the gospel." Nós vamos pregar o evangelho. They were beaten for this. They were, Eles apanharam por causa disso, but they rejoiced in that beating. mas eles se alegraram naquela tortura, por apanhar por isso. There's a key conversation that happens, a significant conversation that happens at the end of this chapter Tem uma conversa-chave que acontece no final desse capítulo between the Rabbi Gamaliel entre Gamaliel, o rabino, and the rest of the authorities. e o restante das autoridades. And this statement serves Luke's purpose for the whole book of Acts. E a afirmação, ela se repete e serve todo o livro de Atos. They want to kill the apostles. Eles queriam matar os apóstolos. And Gamaliel says, "Let's not do that." E Gamaliel diz: não vamos fazer isso. He says, "If this is not from God, Ele diz: se isso não é de Deus, it will go away. isso vai se acabar.
But if it is from God, Mas se é de Deus, we cannot stop it. nós não conseguimos parar isso. Gamaliel was right Gamaliel estava certo, because it never stopped. porque isso nunca parou. Luke wants his readers to know Lucas quer que os seus leitores saibam that it is worth it to give our lives for the gospel. que vale a pena, que é valioso entregar nossas vidas pelo Evangelho. It is worth it to leave here today and do hard things in this world to bring glory to Christ. Vale a pena sair daqui hoje e fazer coisas difíceis nesse mundo para trazer glória a Deus. And what we learn in Acts 5 E o que a gente aprende em Atos 5 is that the people of God é que o povo de Deus, and not the religious leaders e não os líderes religiosos, represent the only hope for the world. representa a única esperança para o mundo. Leave from here Saia daqui and bring that hope to the world, e leve essa esperança para o mundo, regardless of how hard it is. independentemente de quão difícil isso seja. And though it might not be easy, E ainda que não seja fácil, we can find joy in it like they did. a gente pode encontrar alegria como eles encontraram. Suffering is not to be feared. Sofrimento não precisamos ter medo do sofrimento. I'm not going to go looking for it, Eu não vou querer sofrimento, but I don't have to fear it. mas eu não preciso ter medo dele. And I can still find great joy in serving Jesus, E eu ainda posso encontrar grande alegria em servir a Jesus, even if I suffer. ainda que eu sofra. Jesus told his disciples in the Gospel of John Jesus disse aos seus discípulos no Evangelho de João: that if they persecuted me, se eles me perseguiram, they will persecute you. eles vão perseguir vocês. Well, we get to be like Jesus then. Nós temos que ser como Jesus, então. Encourage you to stay faithful. Eu encorajo você a permanecer fiel. I've told Dan before when we've come down here, Eu disse a Daniel antes de nós virmos para cá, one of the things that is so encouraging uma das coisas que é mais encorajadoras is that when we come back every 3 or 4 years é que quando a gente volta a cada 3 ou 4 anos ao Brasil, and I see the same people at camp Eu faithfully serving Jesus. eu vejo as mesmas pessoas no acampamento servindo fielmente a Jesus. Marcelo is one of those guys. He probably doesn't want to brag on himself, but he is one of those guys. Marcelo é um desses. Sometimes Alguns momentos, I'll ask Dan about certain people who I've known over the years coming here, eu pergunto a Daniel sobre algumas pessoas que eu conheci ao longo dos anos vindo aqui, and I can see the sadness come over his face as he says they're not serving Jesus anymore. e eu vejo a tristeza no seu rosto quando ele diz sobre alguns, eles não estão mais servindo a Jesus. Stay faithful. Permaneça fiel. May this church plant here Que essa plantação de igreja aqui continue to grow continue a crescer under the power of God. no poder de Deus. And may you be a light in this community Que vocês sejam uma luz nessa comunidade, that brings hope, que traga esperança, the hope of the gospel. a esperança do Evangelho. You are the people of God. Vocês são o povo de Deus. You serve the Lion of the tribe of Judah. Vocês servem o leão da tribo de Judá. Do not be afraid. Não tenham medo. The enemy cannot stop you. O inimigo não pode parar vocês. He may make it hard, Ele pode fazer as coisas difíceis, but he can't stop you. mas ele não pode parar. Thank you Obrigado for letting me be with you today. por me permitir estar com vocês hoje. You are a blessing to me. Vocês são uma bênção para mim. And I look forward, if I don't see you again here, although we will plan to, but if I don't, E eu espero, se eu não ver vocês novamente aqui, eu espero ver vocês aqui, mas I look forward to worshiping Jesus with you on the new earth. eu estou ansioso por adorar a Deus com vocês na nova terra. And we will have a churrasco that will not stop. E nós vamos ter um churrasco, né? Amen. Amen. Obrigado. Amém. Obrigado. Thank you, Craig. You're welcome. Vamos orar, pessoal? Que Deus continue a nos inspirar a sermos um povo fiel
Eu estava hoje aqui vendo a igreja cheia, pensando duas coisas, vou ser bem sincero com vocês. Uma, nós temos aqui cerca de 30 pessoas que não estão conosco regularmente. E eu pensei, veja, só faltam 30 de assiduidade nos domingos para a gente começar a ter um problema de espaço sério. E é um problema santo. Então, se envolva, permaneça fiel, proclame o Evangelho, convide as pessoas. Vamos servir a Deus através dessa plantação. Não espere ficar tudo confortável para servir. Nós vamos enfrentar problemas, vamos continuar enfrentando dificuldades, limitações, problemas, mas Deus vai continuar nos abençoando. Enquanto eu via também essa quantidade de pessoas, também me lembrava de domingos que a gente se encontrou com 4, 8 pessoas, que nem microfone a gente usava porque era desnecessário. Num lugar que era um auditório improvisado, e Deus já nos abençoou tanto. E por estarmos avançando de uma forma tão clara, apesar da oposição, apesar da dificuldade, eu não tenho dúvida que é a mão do Senhor, como foi pregado, nos fazendo avançar, abrindo as portas, nos levando, que a gente possa continuar com ousadia. Não espere ficar confortável. Se envolva. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por teu amor sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito por nós, Pai, nessa igreja, na plantação da Igreja Batista Redenção, Senhor. Obrigado por essa palavra de encorajamento que vem da tua palavra, da tua verdade, Pai. Que a gente seja uma comunidade fiel a ti, fiel à tua verdade, ainda que haja dificuldade, oposição, limitação, que a gente olhe, Senhor, para a verdade da tua palavra com a certeza de que o teu evangelho, a tua obra é imparável, Senhor. Nada pode conter o avanço da tua igreja, da tua verdade, Pai. E a história nos mostra isso, a tua palavra nos mostra isso, e nos permite, Senhor, ser parte dessa história, viver essa história aqui, Senhor, como Igreja Batista Redenção, avançando cada vez mais na proclamação do teu evangelho, alcançando aqueles que não te conhecem, trazendo aqueles que te conhecem para ainda mais perto de ti, para que vivam uma vida que te honra em todos os lugares, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Craig, da igreja Forest Hills, de todos os irmãos que estão aqui, Pai. Abençoa eles também, dá a eles também ousadia, crescimento, que eles possam continuar te servindo com tanto amor e fidelidade, Pai, lá e aqui, Senhor, como eles têm feito ao longo dos anos, Pai. No nome de Jesus é o que nós te rogamos, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé para cantar essa canção? Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu
és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa. Jesus, tu és o centro. Jesus, tu és o centro.